A gente vê por todo o lado feitos incríveis de engenharia e organização. Mas como é que estas coisas acontecem de verdade? Como é que uma ideia, algo que está só na cabeça de alguém, se transforma numa coisa que podemos ver e tocar? Para entender isso, vamos começar por olhar para dois lados bem diferentes da mesma moeda. De um lado, temos criações monumentais. E do outro, um desperdício que é difícil até de imaginar. Pensemos um pouco. Uma estrutura com mais de 160 andares, erguida por 12.000 trabalhadores. Uma coisa dessas seria simplesmente impossível sem uma abordagem muito bem estruturada, sem um plano mestre a guiar cada parafuso, cada decisão. Agora, o outro lado da moeda. Este número, 145 mil milhões de dólares, representa o custo estimado, por ano, de projetos que falham ou são cancelados. É uma quantidade absurda de recursos, de tempo e de esforço que simplesmente vão para o lixo. É aqui que a diferença fica bem clara. Existe uma disciplina que separa a criação do caos. E o nome dessa disciplina? Gestão de projetos. É a arte e a ciência de guiar uma ideia desde o seu nascimento até uma conclusão de sucesso. Ok, mas para gerir um projeto, primeiro a gente precisa de concordar numa coisa. O que é um projeto, afinal? Porque não é o trabalho do dia-a-dia, é algo bem diferente. A definição formal, que vem do Project Management Institute, já nos dá uma pista importante. Um projeto não é uma rotina, é um esforço único, com começo, meio e fim, para criar algo novo, algo que não existia daquela forma antes. E estas características são, basicamente, o ADN de qualquer projeto. Seja construir uma aplicação ou organizar um evento, estas coisas estão sempre lá. É temporário, é único e está sempre a lidar com um monte de restrições e incertezas pelo caminho. Certo. Então, como é que um projeto começa oficialmente? Ele precisa de uma identidade formal, de uma autorização para existir, quase como uma certidão de nascimento. E essa analogia é perfeita. O documento mais importante no início de tudo, o chamado termo de abertura do projeto, não só prova que o projeto existe oficialmente, como também entrega as chaves a quem o vai conduzir. Mas atenção, este documento não é um plano super detalhado. Isso vem depois. Na verdade, ele responde às perguntas fundamentais. Por que estamos a fazer isto? O que é que queremos alcançar? Quem está no comando e com que autoridade? E, claro, uma ideia inicial do que será entregue e quanto deve custar. É a autorização oficial que dá poder ao gerente de projeto e alinha toda a gente desde o primeiro dia. Mas é claro que um projeto não é nada sem as pessoas que lhe dão vida. Vamos então ver quem são os atores principais neste palco. O sucesso de um projeto depende muito de como se gere as expectativas destes três grupos. Temos o patrocinador, que dá a luz verde e o dinheiro, o gerente de projeto, que lidera o caminho, e as partes interessadas, que podem ser os maiores aliados ou os maiores obstáculos. Pensemos no gerente de projeto como o maestro de uma orquestra. O trabalho dele não é saber tocar todos os instrumentos, mas sim garantir que todos os músicos trabalhem em harmonia para criar uma bela sinfonia. É tudo sobre coordenação, comunicação e liderança. E o mais fascinante é que, quando se pergunta aos próprios gerentes o que é mais importante, a pesquisa mostra que as chamadas soft skills, a capacidade de se relacionar, de comunicar, de liderar, são vistas como ainda mais críticas do que a própria perícia técnica. No fim de contas, é a habilidade de lidar com pessoas que faz a grande diferença. Mas gerir equipas é só uma parte da história. A outra é um constante ato de equilíbrio, o desafio central que todo gerente de projeto enfrenta todos os dias. Todo e qualquer projeto é governado por estas três forças que competem entre si, conhecidas como a restrição tripla. É o famoso triângulo de ferro da gestão de projetos: escopo, tempo e custo. E o ponto crucial é este: estas três coisas não são independentes. Se mexer numa, as outras duas vão sentir o impacto. Gerir um projeto é esta dança constante de equilibrar os pratos. Quer algo mais rápido? Provavelmente vai custar mais. Quer reduzir o custo? Talvez tenha que entregar menos coisas. Não há escapatória. Então, vamos juntar todas as peças. Por que é que esta estrutura toda é tão importante? No final, é sobre isso. A gestão de projetos é a ponte que liga uma ideia ambiciosa à realidade. Ela dá-nos as ferramentas, os processos e os papéis para navegar na incerteza e entregar algo de valor, seja um arranha-céu gigantesco ou uma pequena iniciativa na comunidade. É a disciplina que transforma um desejo num resultado real.
É o que nos permite olhar para as grandes ideias, não com medo do caos, mas com a confiança da criação.